Olá, gente boa, gente fina. Tudo bom com vocês? Bom, no cabelo novo. Pois é, a gente deu um tapinha na juba, tá um pouquinho mais liso agora. Vamos nessa. Para quem não sabe, em 2020 se comemora 30 anos de uma série de leis que protegem a criança e o adolescente. Sim, para quem não sabe. Esta lei foi sancionada pelo presidente da República na época, o senhor Fernando Collor de Mello. Deve ter sido a única coisa boa que o Collor deixou no seu mandato como presidente da República, né? Porque vocês viram o que aconteceu com ele depois. E não adianta dizer que foi golpe, não, porque foi tudo provado que ele aprontou. Mas vamos lá. Olha, eu estudei tanto isso que eu tenho até hoje na minha cabeça. Porque em 2005, eu estudei numa associação em São Paulo, a AEB. Ela já não existe mais, ela funcionava ali na região do Imigrantes, dentro da Secretaria da Agricultura de São Paulo. Pois é, eu estudei lá, meu amigo Gerson, minha prima Fernanda, acho que o meu irmão chegou também, o Diogo, não lembro. Mas vamos lá. Essa lei é a Lei 8069 do ano de 1990. Olha, Edenilson, Radamés, Maíra, aproveitei tudo, viu? Porque, olha, não tem como esquecer. E essa lei tem um nome. Muitos conhecem como ECA. Aí vocês vão falar, ECA? Que nome estranho! Estranho um pouco, mas você vai entender. ECA, na verdade, seria a sigla de Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois é. Instituída em 13 de julho de 1990 pelo então presidente da República, o senhor Fernando Collor de Mello. Quando esse estatuto foi sancionado, eu tinha 2 anos de idade na época, porque para quem não sabe, recentemente eu completei 32 anos. E o que seria esse estatuto? O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito da criança à educação, à saúde, à segurança. Mas na prática, diante de muitas coisas que a gente está vendo diariamente, será que está funcionando? Eu quero acreditar que sim, porque infelizmente estou vendo tanta coisa que acontece, tanta coisa como, por exemplo, no vídeo sobre a Sheila Cortopassi, que eu falei que o caso dela não só abriu essa discussão sobre o direito da criança e do adolescente, como também nessa questão do direito da criança e do adolescente com HIV. Sinceramente, eu posso dizer que sim, abriu caminhos. Mas, infelizmente, a discriminação ainda é muito frequente. E olha só, gente, eu vou ler aqui para vocês essa lei, vocês vão entender. São quantos? São alguns artigos. Poucos, mas são alguns artigos, ó. Eu vou ler para vocês. O presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Ó, foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que ele sancionou. Título 1 das disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, ou seja, como eu expliquei para vocês, garante os direitos da criança e do adolescente e visa proteger a criança e o adolescente. Óbvio. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, retomando porque deu um problema aqui, gente, cortou por acidente.
Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre os 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Eu não sei se nesse caso se enquadram adolescentes portadores de deficiência, ou, como eu gosto de dizer, necessidades especiais. Eu acho que deve se enquadrar nisso. Então, vamos lá. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, nossa, que complicação, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, porque infelizmente, gente, eu observo muito crianças, às vezes, trabalhando. A pessoa fala, mas é bom eles aprenderem sobre o trabalho. Sim, é bom eles aprenderem o valor do trabalho. Mas pare e pensa. Que eu tenho observado muito isso. As crianças, às vezes, fazendo trabalhos que são muito pesados. Muito pesados. Trabalhando em roça, eu já vi muito. Ou então crianças sendo submetidas a tráfico infantil, abuso sexual. Quando falam de abuso sexual, dá uma indignação muito grande. Por isso que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, para garantir o direito da criança e do adolescente. E agora vamos continuar. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Aliás, nisso se inclui a Lei número 13.257 de 2016. Ou seja, por que fala aqui sobre discriminação de nascimento, situação familiar e tal? Nesse caso, meio que se engloba o caso da Sheila Cortopassi, que era uma criança que foi discriminada por sua condição de soropositiva. Entenderam? Agora, artigo 4º. O artigo 4º, vamos aqui. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Sim, exatamente. E eu já trabalhei com jovens com necessidades especiais e olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Você pensa que vai chegar para ensiná-los? É você que acaba sendo ensinado, porque eles ensinam muita coisa pra gente. Olha, é uma experiência que eu vou dizer para vocês, que para mim foi muito gratificante, viu? Porque olha, meio que me ajudou no amadurecimento. E dos anos que eu trabalho com crianças, que eu vejo cada situação, a gente acaba, como posso dizer, moldando o nosso coração, porque olha, é complicado. Mas vamos lá. Parágrafo único.
A garantia de prioridade compreende, vamos lá, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Nesse caso aqui, podemos englobar algumas histórias que aconteceram, como, por exemplo, a gente pode englobar aqui o caso do garoto Bernardo, que é aquele menino lá do Rio Grande do Sul que foi assassinado pelo pai e pela madrasta. Pode-se aplicar aqui o caso da menina Isabela Nardoni, que esse caso até hoje é revoltante esse caso. A gente olha, é doloroso esse caso. Qual outro caso também que dá para englobar aqui? Além do Bernardo e da Isabela Nardoni. A gente pode englobar vários casos aqui. O caso do menino Ivisota, que eu lembro até hoje, eu tinha... Quantos anos eu tinha quando aconteceu esse caso do Ives? Foi em 97. Eu tinha 9 anos, mas eu lembro desse caso. Ou seja, muita coisa, muitos casos podem se englobar neste artigo 5º. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, vou ler do jeito que eu entendo. Se levarão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Título 2. Dos direitos fundamentais, do direito à vida e à saúde. Eu vou ler só mais alguns pontos, porque esse artigo é muito longo, e aí eu vou dar um parecer final, mas eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para vocês um linkzinho onde vocês poderão ler esse estatuto na íntegra, tá certo? Vamos lá. Título 2, dos direitos fundamentais. Capítulo 1, do direito à vida e à saúde. Olha, o caso Sheila Cortopassi entrando aqui de novo. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. A gente não pode englobar só o caso dela, mas também de muitas crianças na região nordeste do Brasil. Eu sei disso porque eu tenho sangue do Nordeste. Minha carinha aqui meio que entrega que eu tenho sangue do Nordeste, né? Meu pai é baiano. E ele é bem lá do sertão da Bahia. Bem sertãozão mesmo, sabe? Ali aquela parte mais árida. Ele é dali. Vocês imaginam ali como é a situação. E no caso, não somente da Sheila Cortopassi, como eu falei para vocês, pode-se englobar também outros casos, né? Por exemplo, quando eu fiz o vídeo sobre a Sheila, que foi ao ar foi ao ar hoje, dia 3 de junho. Agora são 9h30 da noite. Tô sozinha, tô gravando. Quando eu fiz esse vídeo da Sheila, foi uma coisa assim... Eu lembrei de vários outros casos que aconteceram fora do Brasil. Por exemplo, eu lembrei do caso do Ryan White, da Eliana Martinez. Eu citei os irmãos Ray, que eram 3 irmãos da Flórida, mas eu tinha esquecido um caso, tanto que eu coloquei como menção, e agora eu vou citar aqui para vocês, que foi de uma garotinha australiana
chamada Eve Van Graaff-Horst. A Eve era uma garota australiana que nasceu prematuramente e precisou também de transfusões de sangue. Uma das bolsas estava contaminada. Como ela não conseguia ter o seu direito à educação garantido no seu país natal, Eve e a família foram para a Nova Zelândia, para quem não sabe, gente. Austrália e Nova Zelândia são países da Oceania. E o fuso horário deles é mais... olha, eles conseguem ficar até na frente do Japão e da China no horário, pra vocês terem uma ideia. Enquanto na Austrália o fuso horário varia entre 11 e 13 horas, 11 e 13 horas, na Nova Zelândia são 15 horas à frente. Ou seja, agora aqui são praticamente 9h35 da noite. Que horas que não deve ser lá na Nova Zelândia? 12h35? É isso mesmo. Continuando. Agora, nos direitos da mãe. Da mãezinha. Você, mãezinha. É assegurado, no artigo 8º, é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, o atendimento pré e perinatal, ou seja, saúde pública, saúde gratuita é direito seu, sim. Você tem direito. Você vê que a saúde pública anda meio sucateada. Mas graças a Deus, pelo menos os médicos que eu tenho, eu não posso me queixar. Foram médicos muito bons. Meu clínico geral, Dr. Alan, maravilhoso, não tenho que me queixar dele. Outra parte do artigo 8º. Na verdade, é o artigo 9º, né? É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. Puerpério, gente, para quem não sabe, é o período pós-parto. E atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. É uma redação dada pela Lei número 13.257 de 2016. Olha, na área que eu trabalho, na assistência social, eu faço cadastro de voluntários, mas volta e meia eu tô me metendo lá na turma das gestantes e na turma das mãezinhas. Que a gente acompanha a criança até os 2 anos de idade. Elas têm direito à cesta básica, as mães recebem cesta básica, leite em pó, fralda gratuito, ou seja, a única coisa que a gente exige é a participação delas, é a frequência. A gente não exige pagamento em dinheiro. É o que a gente pode fazer por elas, né? Mas vamos lá. O inciso 1º desse artigo. A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento segundo critérios médicos específicos, obedecendo seus princípios de regionalização e hierarquização do sistema. Essa parte eu não entendi, mas vamos lá. Artigo 10º. Inciso, ainda mais um inciso. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária, tipo enfermeiros, que é isso que eu observo direto. Outro inciso. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. Quem não? Pois bem, minha gente, eu não vou ler mais, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, ele vai ter mais de 1 hora de duração. Porque como é o nome dele? Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bem extenso. Então, eu vou deixar aqui para vocês, linkado na descrição do vídeo, esse link na íntegra para que vocês leiam, para vocês entenderem que sim, ainda hoje existe esse estatuto que vai completar no próximo dia 30
13 de julho, 30 anos. Sabemos que muitas vezes essas leis de proteção à criança e adolescente não são cumpridas. Mas olha, elas estão aí. E olha, sinceramente, dos anos que eu estudei isso quase, foi 2 anos, entre 2005 e 2006, eu nunca esqueci. Radamés, Maíra, Edenilson, olha, tanto que vocês falaram do ECA até hoje, eu lembro, tanto que virou até tema de vídeo aqui nesse canal. Bom, minha gente, era isso. Embora acho que eu tenha me estendido um pouco, faz tempo que eu não faço um vídeo tão longo. Acho que faz tempo. Eu vou ver se eu trago ainda pra vocês também um vídeo sobre a pandemia de H1N1 da gripe suína. Eu espero não chorar nesse vídeo, mas vai rolar. Vou trazer mais algumas ideias de vídeo e vou deixar também aqui para vocês. Agora vocês também podem dizer: Dani, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Deixa o tema aqui embaixo que vai que eu vou pesquisar e vai rolar vídeo. E é isso. Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo para todo mundo e tchau.